Razão número 11. O cânon da Bíblia foi definido por uma autoridade extra-bíblica. Devido à Bíblia não vir com um índice inspirado, a doutrina da sola escritura criou outro dilema. Como alguém pode saber quais são os livros que pertencem à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento? Um fato inquestionável é que ninguém pode saber disso, a menos que alguma coisa fora da Bíblia mostre a resposta. E, sem dúvida, este detalhe a mais deve ser, por necessidade, infalível, pois a possibilidade de haver erro na definição dos livros inspirados significa que todos os cristãos estariam correndo o risco de estar lendo livros não inspirados, uma situação que tornaria a sola escritura defeituosa. Porém, se houve tal autoridade extra-bíblica, a doutrina da sola escritura desaba da mesma forma. Outro fato histórico que dificulta ainda mais a aceitação desta doutrina é que não houve qualquer outra instituição que tenha identificado e ratificado o cânon da Bíblia. Os 3 concílios mencionados anteriormente, todos eram concílios católicos. A Igreja Católica deu a sua definição final do cânon da Bíblia no Concílio de Trento em 1546, nomeando os mesmos 73 livros que já haviam sido incluídos desde o século IV. Se a Igreja Católica é capaz, então, de conceder uma definição autoritária e infalível de tão importante assunto sobre quais livros deve conter a Bíblia, logo, com que bases alguém pode questionar sua autoridade em outros assuntos acerca de fé e moral? Os protestantes, no mínimo, devem, assim como seu fundador Martinho Lutero, reconhecer que a Igreja Católica protegeu e organizou a Bíblia. Somos obrigados a reconhecer muitas coisas aos católicos, como, por exemplo, que eles possuem a palavra de Deus, que nós recebemos deles. De outro modo, não saberíamos nada sobre ela. Razão número 12. Não há fundamento em crer que a Bíblia é auto-autenticável. Procurando uma resposta satisfatória ao problema de como fora determinado o cânon bíblico, os protestantes costumeiramente apelam para o argumento de que a Bíblia é auto-autenticável, ou seja, os próprios livros da Bíblia dão testemunho de que eles são inspirados. O grande problema com esta afirmação é que uma boa excursão pela história da Igreja demonstra que esta teoria é falha. Por exemplo, vários livros do Novo Testamento, Tiago, Judas, 2 Pedro, 3 João e Apocalipse, receberam questionamentos acerca de seu status canônico por algum tempo. Em alguns lugares eram aceitos, enquanto simultaneamente em outros eram rejeitados. Mesmo grandes pensadores como Santo Atanásio, São Jerônimo, Santo Agostinho, apresentaram listas de livros do Novo Testamento que refletiam o que era conhecido como inspirado em seus tempos e lugares. Porém, nenhuma dessas listas correspondia ao Novo Testamento que fora identificado pela Igreja Católica no fim do século IV e que até hoje corresponde à Bíblia que os católicos possuem. Se a Bíblia é auto-autenticável, por que então havia tamanha discordância e incerteza sobre tantos livros? Por que a disputa? Por que o cânon não foi identificado logo no início, já que os livros são prontamente discerníveis? A única resposta a estes questionamentos é que o cristão deve aceitar que a Bíblia não é auto-autenticável. Mais interessante também é o fato de que alguns livros da Bíblia não identificam seu próprio autor. A ideia de auto-autenticação, se fosse verdade, seria mais plausível se cada um dos autores bíblicos identificassem a si mesmos, pois examinaríamos mais facilmente suas credenciais, ou, no mínimo, quem era que alegava falar em nome de Deus. Mas, quanto a isso, a Bíblia nos deixa ignorantes, com poucos exemplos. Tome o Evangelho de Mateus como exemplo. Não há indicação de que fora Mateus, o cobrador de impostos, quem o escreveu. Há 2 possibilidades, então, para conhecermos o autor deste livro. 1, através da tradição. 2, por estudiosos bíblicos. Em ambos os casos, a fonte da conclusão é extra-bíblica e, portanto, condena a doutrina da sola escritura a completa incompetência e fracasso. Mas os protestantes respondem a este argumento dizendo que não é necessário conhecer se Mateus escreveu ou não este evangelho, pois a salvação não depende de conhecer se foi ele ou outro quem o escreveu. Porém,
Tal ponto de vista guarda uma dificuldade. O que os protestantes estão dizendo é que enquanto um evangelho autêntico é a palavra de Deus e é o meio pelo qual o cristão adquire um conhecimento salvífico de Jesus Cristo, o mesmo cristão não tem como saber com certeza no caso do evangelho de Mateus, se este é de origem apostólica e, consequentemente, não possui meios para saber se este evangelho é autêntico, ou seja, a palavra de Deus ou não. E se a autenticidade deste evangelho é questionável, então por que está incluído na Bíblia? Se sua autenticidade é certa, como se pode saber com a ausência do autógrafo de Mateus? A única saída coerente é admitir que a Bíblia não é auto-autenticável. O protestante, então, recorrerá à asserção bíblica de auto-inspiração, citando a passagem em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Contudo, a alegação de inspiração não é por si só garantia de inspiração. Considere o fato de que os escritos de Mary Baker Eddy, a fundadora da seita Ciência Cristã, aleguem ser inspirados. Os escritos de Joseph Smith, o fundador da seita Mormon, afirmam ser inspirados. São apenas 2 exemplos entre muitos que demonstram que qualquer escrito particular pode reclamar a autoridade sobre qualquer coisa. Obviamente, para reconhecermos se um escrito é inspirado de verdade ou não, necessitamos mais do que tal afirmação escrita no papel. A garantia de inspiração de algum escrito deve vir de fora deste escrito, senão será um eterno argumento circular. No caso da Bíblia, a garantia deve vir de uma fonte fora da Bíblia. Porém, a autenticação extra-bíblica é uma possibilidade excluída pela sola Escritura. Razão número 13. Nenhum dos escritos bíblicos originais existem mais. Uma importante consideração, talvez uma das mais fatais à doutrina da sola Escritura, é a de que não possuímos ao menos um escrito original de nenhum livro da Bíblia. Claro que existem milhares de manuscritos que são cópias dos originais, e mais provável é que sejam cópias das cópias. E este fato em nada auxilia a sola Escritura, pela simples razão de que, sem os originais, ninguém pode garantir que possuímos atualmente a Bíblia real, completa e sem corrupções. Os autógrafos originais são inspirados, as cópias não. Os protestantes argumentam que não há problema em não ter os escritos originais, pois Deus protegeu a Bíblia protegendo sua duplicação ao longo dos séculos. Entretanto, existem 2 problemas com esta linha de pensamento. Primeiro, que afirmar que a providência de Deus manteve a integridade das cópias é afirmar algo que não encontra nem de longe suporte nas Escrituras. Logo, não pode ser tomada como regra de fé pela própria definição de sola Escritura. Entre outras palavras, não se encontra versículo algum que demonstre que Deus protegeria a transmissão dos manuscritos, logo esta conclusão está excluída. A Bíblia nada diz a respeito. Segundo, se você afirmar que Deus protegeu a transmissão da sua palavra escrita, então podemos concluir que também protegeu a transmissão de sua palavra oralmente. Releia 2 Tessalonicenses 2,15 e a dimórfica estrutura da palavra de Deus. Até porque a pregação do Evangelho começou pela tradição oral. São Lucas 1:4 e Romanos 10:17. Somente muito tempo depois, uma parte da tradição oral fora posta na forma escrita, tornando-se a Sagrada Escritura, e somente muito tempo após este mesmo evento, os escritos foram reconhecidos e definidos como canônicos. Uma vez que você possa reconhecer que Deus protegeu a transmissão oral de sua mensagem, você automaticamente admite as bases da Sagrada Escritura e já começou a compreender a posição católica. Razão número 14. Os manuscritos bíblicos possuem milhares de variações. Percebeu-se que, existindo milhares de manuscritos da Bíblia, estes manuscritos continham milhares de variações textuais. Um autor estima que devam existir mais de 200.000 variações. Apesar de muitas dessas variações referirem-se a temas menores, tais como escrita, ordem das palavras e etc., também existem variações das mais importantes naturezas. A. Os manuscritos demonstram
que algumas vezes os escribas modificavam o texto para harmonizar passagens, acomodá-las a fatos históricos e para estabelecer uma correta conduta doutrinária. B. Existem partes de versículos, isto é, mais que simples palavras, que possuem leitura diferente em diferentes manuscritos, como João 7,39, Atos 6,8, Colossenses 2,2 e 1 Tessalonicenses 3,2. Estes fatos levam o protestante a não saber se a Bíblia que possui é a mesma Bíblia que foi escrita pelo autor inspirado. E se este é o caso, então como o protestante pode professar a base de sua crença somente na Bíblia, quando ele não consegue determinar com certeza a autenticidade textual desta mesma Bíblia? Mais importante, existem muito mais variações entre os manuscritos do Novo Testamento. Os dois exemplos seguintes ilustrarão este ponto. Primeiro, de acordo com os manuscritos que possuímos, existem 4 possíveis finais para o Evangelho de Marcos. O menor, que inclui os versículos 1 ao 8 do capítulo 16. O longo, que inclui os versículos 1 ao 8, mais os versículos 9 ao 20. O intermediário, que inclui 2 ou 3 linhas entre o versículo 8 e o final longo. E o final longo expandido, que inclui vários versículos após o versículo 14 do final longo. O melhor que podemos concluir sobre estas diferenças é que não podemos saber apenas pela Bíblia onde termina o Evangelho de Marcos, e dependendo de qual final está ou estão incluídos na Bíblia protestante, o publicador corre o risco de estar distribuindo Bíblias acrescentando ou omitindo versículos do texto original, portanto, violando a doutrina da sola Escritura, que requer que somente a Bíblia e a Bíblia inteira seja a única regra de fé. Mesmo se uma Bíblia protestante incluir todos os 4 finais em notas de rodapé e comentários, mesmo assim não terão a certeza de qual final é o genuíno. Segundo, há algumas evidências para leituras alternadas de alguns textos centrais da Bíblia, tal como João 1,18, onde ocorrem 2 possíveis significados. Algumas Bíblias, como a King James Version, trazem este versículo como está na Douay Rheims. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho único que está no seio do Pai o revelou. Outras acompanham a New International Version. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está à direita do Pai, foi quem o revelou. Ambas as formas estão sustentadas por manuscritos, e você encontrará exegetas bíblicos debruçarem seus mais preciosos julgamentos a que creem seja a correta. Uma situação similar ocorre em Atos 20 e 28, onde os manuscritos mostram que Paulo poderia estar se referindo tanto à Igreja do Senhor, G.R. Curion, ou à Igreja de Deus, G.R. Theol. Este assunto pode parecer simplório à primeira vista, mas suponha que você esteja tentando evangelizar um membro de uma seita que nega a divindade de Jesus Cristo. Ainda que João 1,18 e Atos 20 e 28 não sejam as únicas passagens que possam defender a divindade de nosso Senhor, você ficará incapacitado de utilizá-los com esta pessoa, dependendo de qual manuscrito sua Bíblia foi reproduzida. Isto levaria-o a uma possibilidade reduzida de defender uma doutrina bíblica fundamental, e este fato tornaria problemática a perspectiva da doutrina da sola Escritura.